Então vamos lá. Para entender o que Jesus falou para Sardes, nós precisamos de algumas informações sobre a cidade de Sardes. A primeira coisa que nós precisamos entender, era uma igreja, era uma cidade famosa e rica. Mas eu disse bem, era. Há 300 anos atrás do que Jesus mandou essa carta, eles eram famosos no Império Grego e eles eram ricos. Mas naquela época em que a carta foi escrita, eles já não eram a cidade mais importante, já não eram ricos e também não eram famosos. É uma cidade que era e deixou de ser. Segundo lugar, era uma cidade que era rica e depois deixou de ser, então foi morar lá um monte de gente, um monte de tipo de pessoas que eram como se fosse assim, como diz lá o episódio lá, a série do Chaves, que a mãe do Kiko falava, era uma gentalha. Então um monte de gente esquisita foi morar lá na cidade de Sardes. Por isso que os autores diziam que ela era uma cidade moralmente desregrada e sexualmente pervertida. Ou seja, era uma cidade muito problemática. Muitos crimes, muita prostituição, muitas famílias se desfazendo por conta de imoralidade. Terceiro lugar, era uma cidade que foi construída no alto de uma montanha. No alto de uma montanha. Então, essa cidade tinha uma característica. Como ela foi construída no alto da montanha, eles fizeram uma muralha ao redor da cidade e essa cidade jamais perdeu uma guerra direta. Quando vinha um inimigo poderoso sobre eles, e, por exemplo, 2 grandes inimigos vieram contra Sardes na sua história, o rei Xerxes e Nabucodonosor veio contra Sardes, eles se entrincheiravam nos seus muros, e como a cidade estava construída no cume do monte, eles eram protegidos pelas suas muralhas. Mas aí é a terceira informação que eu queria dar, irmãos. As 2 vezes que eles não perderam uma guerra direta, mesmo assim eles perderam. Por quê? Havia um ponto da muralha que era mais baixo. E as 2 vezes o exército inimigo conseguiu mandar alguém para escalar a muralha. E o povo de Sardes era tão confiante na muralha que os seus atalaias, quem tomava conta da muralha, eles dormiram à noite. E aí entrou o inimigo por esse ponto mais baixo, abriu os portões da cidade, e aí o exército inimigo entrou e facilmente conquistou a cidade. Outra característica da cidade é que eles tinham uma certa, a gente não pode chamar de indústria, porque indústria é algo dos tempos modernos, mas eles tinham uma produção que chamava a atenção das outras cidades vizinhas, de roupas tingidas de cor vermelho e azul. E essas roupas eram muito caras. E com base nisso, nós vamos começar a ler de novo o texto bíblico, lembrando, ela era famosa e rica e deixou de ser. Era uma cidade moralmente, sexualmente problemática. Ela tinha muralhas enormes, mas como ela foi construída sobre uma montanha, numa guerra direta ninguém conseguia vencer. Mas eles têm 2 episódios que eles foram vencidos porque escalaram as muralhas de noite, escondidos, e os vigias dormiram e não soaram o alarme. Quarto lugar, eles têm uma produção de roupas tingidas e agora a gente volta a ler o texto bíblico. Apocalipse 3:1 diz assim: o anjo da igreja, ao anjo da igreja de Sardes, escreve: estas coisas tem aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Lembra que eu já expliquei? Que quando a Bíblia fala, quando Jesus está falando
que ele tem os 7 Espíritos de Deus, não é que o Espírito de Deus são 7. É porque o número 7 remete à perfeição. E quando o texto foi escrito, quis dizer que o Espírito Santo ele era perfeito. Olha o que Jesus fala. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Irmãos, nós precisamos aprender a primeira característica que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Sardes. Essa igreja, a gente podia dizer claramente que é como se ela fosse uma igreja famosa, uma igreja da mídia, uma igreja que todo mundo achava que era uma igreja ok, que era uma igreja legal, que era uma igreja saudável, que era uma igreja que fazia boas coisas, que era uma igreja espiritualmente saudável. Mas Jesus está dizendo que, apesar dela ter um nome de que ela é uma igreja que está viva, Jesus que conhece, sabe que ela está morta. Ou seja, essa igreja, ela tinha um bom nome aos olhos das outras igrejas, até da cidade, das pessoas que não eram cristãs. Não, a igreja cristã de Sardes é uma igreja ok, é uma igreja boa, é uma igreja viva, é uma igreja que espiritualmente é saudável. Mas aos olhos de Jesus, que conhece aquilo que muitas vezes nós, com os olhos humanos, com a nossa interpretação humana, a gente não consegue ver. Jesus, que tem um raio-x de quem nós somos de verdade, aos olhos humanos, a igreja de Sardes estava viva, mas aos olhos de Jesus, a igreja de Sardes está morta. E aí, irmãos, nós precisamos aprender que muitas vezes nós tentamos esconder as nossas debilidades, nós tentamos esconder as nossas falhas, esconder os nossos fracassos, esconder as nossas derrotas, porque é verdade, né? Não é bom ficar contando para todo mundo o que nós temos de podre, o que nós temos de lepra. Lembra lá de Naamã, que usava uma roupa, uma carapaça, uma armadura, que ele escondia a sua lepra? Sabe, nós não gostamos de socializar, de contar as nossas fraquezas. Só que nós temos que saber que, às vezes, nós temos uma aparência de algo que está vivo, de algo que é saudável, de algo que é digno, mas lá por detrás, na nossa intimidade, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vê dentro dos quartos fechados, aquele que vê e sabe os nossos pensamentos, ele sabe que aquilo que as pessoas pensam que está vivo, na verdade, está morto, está fedendo, é terrível. Eu uma vez tive eu fui perguntado por um grande amigo, ele é um grande empresário, e ele diz assim: você prefere, olha só essa pergunta, você prefere ficar no melhor quarto do pior hotel, ou você prefere ficar no pior quarto do melhor hotel? Então imagina essas duas possibilidades. Você vai ficar num hotel simplesinho, mas você pede para ficar no melhor quarto, no top do hotel simples. Ou você pega o quarto mais fuleiro do hotel 5 estrelas. A resposta dele é uma resposta de empresário, de um homem que está fazendo negócios. Porque no mundo dos negócios, a aparência, ela influencia demais. Se você tentar comprar uma casa de 5 milhões e chegar ao corretor num carrinho velho, esquisito, fumando, você vai falar assim: tem alguma coisa errada aí.
Por isso quem vende coisa cara, ele tem que ter uma imagem, ele pode até, o carrão chique, pode estar parcelado em 200 vezes, mas ele tem que ostentar uma imagem. Então, essa cultura ocidental de ostentação, de tudo que é instagramável, de vender uma imagem que não é aquela que é a verdadeira, é vender uma ilusão, muitas vezes ela contamina a nossa vida cristã. Chegamos, às vezes, de mãos dadas com a nossa esposa, esposo, os nossos filhos, no ambiente da igreja, no comércio, andando por aí, mas lá no recôndito, lá no interior, lá nas profundezas da nossa casa, as coisas não estão boas, as coisas estão problemáticas. Às vezes, a gente tem até a fama na cidade de ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, mas muitas vezes fazemos negócios escusos, fazemos aquilo que não devíamos, passamos a perna nas pessoas, ninguém sabe, mas o Senhor Jesus sabe. Então, o primeiro alerta que o texto nos faz, irmãos, é que nós não devemos nos enganar em relação a 3 coisas. Primeiro, em relação a nós mesmos. Mais vale o que Jesus pensa de nós do que o que os outros pensam. Vou repetir. Não nos enganemos. Mais vale o que Jesus pensa de nós do que os outros. Amém. Segundo lugar, não nos enganemos com as pessoas. Existem pessoas que vendem um estilo de vida que parece perfeito, mas imagem não significa objetivamente conteúdo. Às vezes existem pessoas que sofrem ao se comparar com outras. Sofrem. O fulano, o Beltrano tem uma vida, tem um casamento, tem uma vida financeira, sabe? Muitas vezes aquilo que é vendido, que é demonstrado, não é a realidade. Terceiro lugar, não nos enganemos com esse mundo. O mundo está vendendo uma imagem de glamour. Mas o que importa não é que os indicadores econômicos dizem, os indicadores de segurança dizem. O que importa, no final das contas, é o que Jesus, é o que Deus pensa de nós. Nós somos convidados, dessa forma, irmãos, a entender que Ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que a gente faz. Porque o que a gente faz é resultado daquilo que a gente pensa. O que a gente é por dentro é determinado, vai ser demonstrado nas nossas obras. Segundo lugar, irmãos, se entendermos que o que importa é o que Ele vê. E nós temos que saber que Ele vê o que ninguém vê. Versículo 2 diz assim: ser vigilante e consolida um resto que estava para morrer. Ou seja, tinha um grupinho na igreja de Sardes que não tinha morrido ainda, mas estava prestes, estava quase. Então, é um conselho para que quando a gente perceber que uma coisa está querendo morrer, a gente correr atrás. Por isso que ele fala: consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que significa isso, irmãos? Significa que na igreja de Sardes entrou o estilo de vida que habitava na cidade de Sardes. Nós temos que entender isso aqui. Na cidade de Sardes era normal uma vida, como eu já disse, uma vida de moralidade desregrada, sexualidade desvairada. Na cidade era normal e provavelmente a cultura da cidade
foi aos poucos, sorrateiramente, entrando na cultura da prática dos irmãos da igreja cristã de Sardes. Ao ponto de quando as pessoas olharam para a igreja e falavam assim, não, essa igreja está viva, mas Jesus saber que ela estava morta. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Na década de 40, quando uma moça ia para a piscina ou para a praia e ela mostrava o joelho, era sinal de sexualidade ou de sensualidade. Com o passar dos anos, as roupas foram diminuindo e os padrões de moralidade, da boa moralidade, eu não estou falando de moralismo vazio e de práticas, como posso dizer, que tem a ver com legalismo, mas aí na década de 60, 70, uma moça começou a mostrar as coxas, aí já era mais aceitável. Aí, na década de 70, o topless dos hippies, e hoje, o padrão de roupa de banho, por exemplo, que um cristão, uma cristã, que devia proteger o seu corpo, por conta da honra que o próprio corpo tem, esse padrão se amoldou demais à cultura desse mundo. Ô Moisés, você está querendo me dizer que eu vou ter que ir toda coberta para a praia, porque eu não posso mostrar meu corpo? Sabe, irmãos, honestamente, com todas as letras, se nós vasculharmos dentro do nosso coração, muito das roupas que vestimos são roupas que, muitas vezes, elas não são para nós, elas são roupas para os outros verem. Muitos dos carros que nós queremos ter, não é o carro que só porque nós queremos ter, é o carro que o meu parente vai ver, que o vizinho vai ver. Nós gostamos de chamar a atenção. O ser humano, ele depois da queda, de ter um vazio existencial dentro de si, ele quer chamar a atenção. Qual outra razão alguém tem certas atitudes que, a palavra eu vou usar, que entristecem o Espírito Santo que habita dentro de nós, tendo alguns tipos de comportamento, alguns tipos de palavreado, que não condiz com o reino de Deus que nós fazemos parte. Então nós temos que tomar cuidado com Sardes, porque é histórico. O mundanismo da cidade corrompe uma igreja. Se não houverem muros bem levantados, muros bem vigiados, o inimigo externo, o jeito, o modus vivendi, a forma de viver externa, ela começa a entrar, a ser normal, a virar padrão do nosso jeito de ser. Lembra que Jesus falou, vocês, meus discípulos, são sal da terra. O que vai valer o sal se ele perder o sabor? Vocês, meus discípulos, são a luz do mundo. Não adianta a luz ficar debaixo da cama. Não adianta o sal não ter sabor. Eu não estou dizendo que nós temos que ser os esquisitões. Eu não estou dizendo que nós temos que ser ET. Não estou dizendo que Jesus espera que a gente seja conhecido por práticas externas. Já que o que Ele quer é que o nosso coração se rasgue. O nosso coração se converta. Mas, irmãos, Jesus não fala assim, eu conheço o seu coração. Jesus aqui em Éfeso fala, eu conheço as tuas obras. Muito das nossas obras, do que a gente faz, está totalmente conectado com o que a gente é por dentro. Não, eu estou indo quase pelado para a praia, mas o meu coração, ele não tem intenção de fazer ninguém pecar. Pô, irmão,
Para só. É muita falta de luz não perceber que aquilo que a forma como eu ajo, demonstra a minha cultura, os meus pensamentos. Os meus pensamentos. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, muito cuidado com o mundanismo. E quando eu falo mundanismo, irmão, eu não estou falando que nós temos que ser ET, temos que ser esquisito, que nós não podemos sair, não podemos viajar, não podemos comer fora. Não estou falando disso, que a gente tem que ser aqueles crentes, aquele modelão antigo, Bíblia debaixo do braço. Só que há um meio termo, irmãos. Há uma linha daquilo que em nossas ações, elas ofendem a Deus, elas entristecem o Espírito Santo. Por isso, no versículo 3, Jesus propõe uma metanoia. Ele fala assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e metanoia, arrepende-te. E metanoia é a mesma base da palavra metamorfose, que é a questão de mudança interna. É aquilo que acontece com a lagarta, que primeiro é como se fosse assim, uma lagarta, um verme, tem a aparência de uma larva, e depois ela se encapsula e depois ela se transforma em borboleta. É uma transformação. Então Jesus está falando assim: olha, lembra-te, pois, do que vocês têm recebido, ouvido, guarda-o e arrepende, pois se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. O que Jesus fez agora? Pegou a história de Sardes, das 2 vezes que ela foi invadida no meio da noite, porque os caras escalaram a muralha, e ele fala assim: olha, da mesma forma vai ser com vocês. A hora que vocês menos esperar, a hora que vocês estiverem tranquilos, achando que a muralha da cidade vai proteger vocês, ou seja, a hora que vocês acharem que está tudo ok, que eu não estou vendo o que está acontecendo dentro da vida de vocês, cuidado, eu posso vir como ladrão, numa hora que você não espera. E aí, irmãos, Jesus propõe um reavivamento para a igreja. Sabe, irmãos, avivamento e reavivamento são parecidos, mas o reavivamento é tornar a viver aquilo que um dia já foi vivo. Então, no caso dos cristãos, é reavivamento. Porque se é cristão, já teve vivo. E como diz o texto, né, tem um povo que tem que ser consolidado, que está quase morrendo. Então eu queria propor para os irmãos 3 coisas que são essenciais para as nossas vidas, se a gente quiser ter um reavivamento. E Jesus que propõe elas. Em primeiro lugar, para a gente voltar a viver de uma vida espiritual fracassada, morta, que parece viva, mas está morta, nós precisamos voltar a ter amor pela palavra de Deus. Olha o que Jesus fala: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Olha Jesus falando: olha, vocês receberam instruções, vocês ouviram instruções. Naquela época, as cartas da Bíblia estavam sendo escritas, mas os ensinos de Jesus, eles eram transmitidos. Então, o que ele está falando? Lembra do caminho inicial, volta à palavra. Sabe, irmãos, nós temos que reconhecer que nós passamos muito mais do nosso dia olhando notícias, videozinhos engraçados, qualquer coisa nas telas, e os nossos olhos, eles muitas vezes, olha, eu não vou chutar uma porcentagem, mas o fascínio que as telas têm sobre nós, irmãos, essas telas, elas são inebriantes, essas telas, elas são viciantes, as telas são algo de bom que a tecnologia criou, mas que muitas vezes elas roubam a nossa atenção daquilo que é palavra verdadeira, que é alimento, que é oxigênio para a nossa fé, a palavra de Deus. O texto, Jesus diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmão, não tem como lembrar se você não teve acesso. Nós estamos no início de um novo ano, irmãos. Nós estamos no início de um novo ano.
E se você conseguir ler 3 capítulos do Novo Testamento e 1 ou 2, vamos arredondar para 2, 3 do Novo e 2 do Antigo, até o final de 2025, você vai ter lido a Bíblia toda. Irmãos, 3 capítulos do Novo, 2 do Antigo. Irmãos, eu sei que muitas vezes vamos gastar aí meia hora de leitura, mas irmãos, na hora do acerto de contas, no dia do concerto final, do julgamento final, irmãos, a nossa vida vai ser exposta diante de nós, os livros, e muitas fraquezas que nós cometemos, elas vão ser resultado da nossa falta, da nossa dificuldade de nos enchermos. Não tem como lembrar, não tem como saber aquilo que foi recebido e ouvido, se a gente gasta a maioria do nosso tempo com bobagem, com joguinho, com qualquer coisa, com notícia. Eu não estou querendo dizer que nós temos que passar 6 horas do dia lendo a Bíblia, mas irmãos, Jesus está nos chamando para voltar a meditar na palavra. Por isso que ele fala, lembra-te do que vocês têm recebido, que vocês têm ouvido. Então, irmão, sem Bíblia não tem reavivamento não. Você pode ficar 40 dias em cima de um monte, você pode sapatear, pode clamar, porque a base são as Escrituras. Sem Bíblia, sem amor à palavra, sem amor à instrução, não tem luz para a gente caminhar. Espiritualidade sem Bíblia é misticismo. Eu vou repetir. Espiritualidade sem Bíblia vira esquisitice, vira misticismo. Segundo lugar, para um reavivamento, vigilância espiritual. Volta à vigilância espiritual. Por isso que ele fala aqui, ó, guarda-o. Guardar é um ato de proteger uma coisa. E arrepende-te. Pô, irmãos, nós precisamos, como diz a palavra de Deus, orar sem cessar. E eu não estou falando daquela oração farisaica que você bate no peito e fica o dia inteiro dentro do ambiente que a gente, do prédio da igreja. Irmãos, eu estou dizendo que nós precisamos ter uma vida, que Jesus está dizendo na verdade, que nós precisamos ter uma vida de voltar à vigilância espiritual. Eu vou dar um exemplo. Lembra uma novela que tinha das 8, das 9, que contava das histórias aqui do Cacau, lá em Itabuna, em Ilhéus, e chamava Renascer essa novela. E tinha o coronel mau, tinha o coronel legal, irmãos, pensa numa história legal. A história é bem escrita, mas irmão, o problema, direto aparecia a mulher do coronel, que a mulher morreu, ela parecia um fantasma, para poder falar com ele. Pô, irmãos, se isso não é espiritismo, eu não sei o que é. Aí tinha um mito lá, que ele fez um pacto e enterrou o facão no pé do Jequitibá. E quando um dia tirasse, irmão, se isso não é simpatia, eu não sei o que é. A música de abertura da novela evocava entidades africanas, que nós sabemos muito bem o que são. E nós, como cristãos, muitas vezes, tem nada a ver. Tem nada a ver. Rapaz, eu vi uns episódios. Tinha um cara lá, dono do bar, que ele era apaixonado. A paixão dele era até bonita de ver. Ele era apaixonado pela dona do bordel. Esqueci o nome. Como é que é o nome dela aí? Quem? Jacutinga. Alguém que viu a novela aí. A Jacutinga. E eu torcia, eu vi os episódios, eu torcia para um dia encontrar a Jacutinga de volta, o amor da vida dele. Irmãos, você vê, a coisa é sutil. Tem um romance, uma coisa bonita, vocês sabem, né? Em novela, só amor de verdade, só para namorado e amante. Porque gente casada não vinga nessa cultura.
Não vinga, não pega. Só que tem problema, casamento que separa, e tem o homem lá, o outro lá que era apaixonado pela mulher que morreu, aí casou de novo, roubou a mulher do... Pensa numa novela boa. Pensa numa novela satânica. Porque, irmãos, o trem do Satanás não é aquele negócio que aparece com um chifre, aqueles caras do metal, que faz aquele símbolo assim, do capeta. Irmãos, ali já está escancarado. Do Ozzy Osbourne, que no show mordeu um morcego o metaleiro que é do capeta. Irmãos, esse não é o grande perigo. O perigo é o que vem mesclado com coisa sutil, que nos pega. Então nós precisamos de vigilância espiritual. Tava eu lá, doido pro Carachá, Jacutinga. Falei, caramba, veio de Madagascar, a lua soberana pelas águas de Iemanjá. Opa! Rapaz, os caras estão descendo o pau na Cláudia Leite, porque ela trocou uma letra lá que arrancou a Iemanjá e colocou Yeshua. Rapaz, gente, nós temos que ter vigilância. Vigilância com a nossa conversa, vigilância com aquilo que a gente assiste. Nós temos que vigiar. Porque não é possível que você acredite que esse mundo é neutro. E o que o mundo quer, irmãos? Olha o problema da igreja de Sardes. A igreja de Sardes não tem heresia. Olha só, não tem heresia. A igreja de Sardes não tem martírio. O diabo não precisa atacar os crentes de Sardes. Por quê? Os crentes de Sardes estão tudo do lado dele já. Irmãos, não existe em cima do muro. O muro já pertence ao diabo, ao reino das trevas. Por que não tinha martírio em Sardes? Sardes não precisava ser martirizada. Porque ela não oferecia risco nenhum ao reino das trevas. O reino das trevas não se levantava contra Sardes. Por quê? Sardes era uma igreja mundana. Muitos autores antigos da patrística diziam que o selo que atesta o cristianismo era a perseguição. A perseguição antiga. Irmãos, muitos de nós que convivemos bem demais onde estamos e que nós não marcamos posição por Jesus, é mais fácil de transitar pela sociedade. Eu quero ver se você é Uber, chega uma pessoa dentro do seu Uber, uma mulher mal intencionada, um homem mal intencionado, e já tem um louvor tocando. Você já finca uma bandeira. Se na porta da sua casa tem a sua vida, é marcar posição, irmãos. Segundo lugar, para ter reavivamento, nós precisamos ter vigilância espiritual, orar, vigiar, ficar atento. Não tem nada a ver. Irmãos, os cristãos brasileiros, eles eram conhecidos por ser cristãos do sul dos Estados Unidos, então muito fundamentalistas. Então veio uma onda que é como se fosse um pêndulo. Então ela era muito radical, não podia nada. A minha mãe mesmo quase foi expulsa da igreja, porque o cabelo dela era muito liso, ela anelava o cabelo permanente, quase foi excluída. Irmãs de igrejas cristãs eram excluídas das igrejas porque usavam calça jeans, chamava-se calça esporte. Só que o pêndulo, por conta do exagero, veio para o outro lado. Qual é o lado? Pode tudo. O problema do pode tudo, irmãos, é muito sério. O problema do pode tudo é muito sério. O problema do pode tudo, vamos dispersar não, hein? Não dispersa aí não. O problema do pode tudo é muito sério. E nós temos que estar atentos ao... tem nada a ver. Terceiro e último lugar, tem a ver com o segundo ponto. Irmãos, santidade é aquilo que o Espírito Santo quer de nós. E muitas vezes, a santidade, ela não é necessariamente algo só que se vende externamente. Porque a igreja de Sardes parecia que era santa.
Talvez ela tinha práticas que pareciam que ela era uma igreja saudável. Mas é o que Jesus falou no texto que nós vemos, irmãos. Que o profeta falou por meio do Espírito Santo. Não rasgue as vestes de vocês, não. Rasgue o coração. Nós precisamos cultivar a santidade, irmãos. E cultivar a santidade não é uma coisa que a gente faz com as nossas forças. Não é com a força do nosso braço. Nós temos que clamar o Espírito Santo que nos faça santos. A santidade não é pela força. A santidade é pela graça. É Ele que nos faz santos. Mas nós temos que querer. Se a gente estiver de um jeito que tem nada a ver, tanto faz. Igual a Jezabel, os nicolaítas. Eu sou crente. Eu posso me misturar no meio do barro, que dentro da barra de ouro continua sendo barra de ouro. Não. O texto bíblico diz que uma igreja mundana era uma igreja que está morta. Então, irmãos, voltar à palavra, voltar à vigilância e considerar a santidade não uma coisa antiquada. Considerar a santidade uma coisa dos cristãos. Nós temos que buscar nesse novo ano em Deus, pelo poder do Espírito Santo, andarmos mais na presença do Senhor do que andamos ano passado. Avaliarmos as coisas que nós caímos, as situações que nós caímos e cair menos. E perceber, aqui eu tenho problema, aqui é a aparência do mal, aqui vai me levar para o buraco, não vou entrar aqui mais, não vou mais. Versículo 5. Versículo 4. Jesus fala assim: mas tem poucas pessoas, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. Hein? Pega o cachorro de volta. Liga ninguém não ouvir a palavra. Tens em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco comigo. Olha que interessante. A cidade não era famosa por fazer roupa tingida? A moda era roupa tingida. Mas os cidadãos romanos, os livres de verdade, quando eles festejavam algo significativo, eles não usavam roupas tingidas, eles usavam roupas brancas. Roupa tingida é coisa do Império Grego. Roupa branca era coisa do Império Romano. O que Jesus está falando? Tem gente que não sujou suas roupas, e essas vão andar comigo, porque são dignas. E o mais interessante é que uma das coisas que sempre os romanos faziam é quando eles ganhavam uma guerra, a celebração da guerra era todo mundo com roupa branca. Por quê? Na guerra teve muito derramamento de sangue. Então eles faziam uma festa com roupas brancas para mostrar que aquela fase passou, a fase da mortandade. Então eles vestiam roupas brancas. Sabe, irmãos? Versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de roupas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Deus e diante dos seus anjos. Quem começou com esse negócio de apagar o nome do livro? Moisés. Moisés, Deus estava bravo demais com o povo. Deus está virado com o povo. O povo estava adorando. Fez um bezerro de ouro, com o ouro que o próprio Deus deu para eles quando eles saíram do Egito, os despojos da guerra. Fizeram um bezerro, porque Moisés estava muito tempo lá no alto do monte. Arão fez o bezerro, eles adoravam o bezerro e eles sexualmente se perverteram. É o que diz o texto de Êxodo. E Deus ficou nervoso. E Deus queria matar o povo todo. Moisés vira e fala assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveu. Então, quem falou que era para riscar o nome dele foi Moisés, na sua audácia de querer barganhar com Deus a favor do povo, e falou assim: ou o Senhor perdoa eles e segue com a gente, ou pode me riscar. Será que é doido? É uma loucura humana. Aí o Senhor deu uma praga sobre o povo,
morreu um tanto de gente e mandou o anjo dele na frente. E foi junto. Irmãos, o nosso alvo é que as nossas vestes sejam brancas. A verdade é que nós vamos terminar, se a gente for juntar daqui até o final do ano, nós vamos juntar uma roupa bem suja, bem encardida, bem escura. Mas como que as nossas vestes podem ser brancas? Irmãos, as nossas vestes podem ser lavadas todo santo dia. É só nós entrarmos na presença daquele que o sangue foi derramado para nos limpar, para nos purificar. Então, irmãos, as roupas brancas dependem de arrependimento, depende de contrição, depende de a gente entrar na presença dele e clamar por misericórdia, clamar por perdão, lavar a roupa. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Agora, se nós somos nécios, somos doidos, se nós não damos o nosso braço a torcer, se um irmão, se a palavra nos adverte de um pecado e a gente, eu sou isso mesmo, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Se a gente for assim e a gente nunca dá o braço a torcer, não se arrepender, não desejar mudança na presença do Espírito Santo, a roupa só vai escurecendo, a roupa vai só pretejando, só vai encarniçando. E aí nós temos uma palavra de que Jesus só vai confessar aqueles diante dos anjos e diante do Pai, só aqueles que tiverem roupas brancas. Jesus não dá roupa branca para os seus preferidinhos, não. Jesus não dá roupa branca para os seus favoritinhos, não. Não existe isso. As nossas vestes espirituais são lavadas quando nós, vivos, entramos na presença dele e clamamos por misericórdia. É a graça que vem do sangue dele, não porque somos bonzinhos. Ninguém vai conseguir aqui ficar com a veste branca porque nós somos bons, não. Porque a gente consegue. Não, esse ano eu vou trincar os dentes e eu não vou pecar. E aí você já começa a pecar. Quando você vê, o carnudo já sai para fora, você já xinga alguém no trânsito, você já dá aquela buzinada, pi, seu pi. É uma obra do Espírito Santo de Deus em nós e um ato de contrição de cada um de nós de entrarmos na presença dele. Por fim, Jesus fala assim: quem tem ouvidos, Jesus não falou assim, quem tem orelha. Mas para isso aqui para eles era ouvido. Com jeito, com singeleza. Pega na orelha do seu amiguinho, não, do vizinho. Pega do vizinho, na orelha do vizinho. Dá uma balançadinha assim. Viu? Só uma coisa, vocês estão pegando alguém que não tem ouvidos? Todo mundo tem ouvidos aí? Todos nós temos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a cada um de nós aqui. O maior risco, irmãos, é o auto-engano. A igreja de Sardes era conhecida como a igreja viva, mas na prática, e talvez eles até achassem que estavam vivos, mas na prática estavam fedendo. É muito triste, irmãos, quando nós mesmos nos enganamos. Está tudo bem e não está bem. Irmãos, vamos rasgar o nosso coração. Mais do que atos proféticos, atos externos de contrição, de arrependimento. Irmão, vamos rasgar o que precisa ser rasgado. Nosso coração, que é a nossa atitude, o jeito que nós somos por dentro. Espírito Santo, o que o Senhor precisa mudar em mim? O que o Senhor precisa mudar no meu jeito de ser? Eu estou aqui para o Senhor mudar. Fala igual Maria falou para o anjo.
que em mim seja feito de acordo com a tua vontade. Que ele cresça, que eu diminua. E para as crianças, para os meninos, a mesma coisa. Vamos, criançada, buscar a vontade de Deus, obedecer os pais, fazer o que é certo. Ver alguém, um colega, cutucando, fazendo o moderno bullying com o outro, vamos ficar do lado que é certo, o que é honesto. Não vamos roubar nada de ninguém, não vamos tirar nada de ninguém. Vamos fazer o que é certo, o que é a vontade de Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Guarda, arrepende-te. Vamos adorar o Senhor.